Boa noite, meus amigos. Live de hoje com Ricardo Melão. Ele já entrou aqui, só estou colocando o nome dele aqui. Boa, obrigado, Alisson. Aceitando o melão aqui. Vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Participaremos aqui. Boa noite, Ricardo, tudo bem? E Você me aí, ouviu Paulo, bem? tudo certo? Tudo tranquilo. Ah, que bom. Posso te chamar de você, né, Ricardo? Nós somos Com quase da certeza, eu mesma peço idade. por favor. Por favor, eu fiz, acabei de fazer 35 anos, estou me Eu vi, sentindo eu velho. vi. Inclusive, Fiz já agora estava me no sábado. preparando aqui para dar os parabéns e que Deus te abençoe nesse trabalho e que você continue realizando essa transformação que a gente tanto deseja. Obrigado, viu, Paulo? Quantos anos você está? Eu tô com 30. Está com 30? Ah, então tem tempo ainda. A Tô gente, chegando em eu você. assustei, eu assustei quando eu fiz 30. Você faz 30 anos, né? Vai pro dígito 3 ali, você fala, caramba, o tempo está passando, né? Uma vida bem vivida aí, você fala, pô, praticamente um terço da sua vida, sempre acha que está tudo ainda, tem tempo para tudo. Eu comecei a assustar. Aí depois veio os 35 agora daquele choque. Dos 30 até os 34, você vai tocando, 32, 33. Chega em 35, já é aquela idade até constitucional, que você pode ser senador e pode candidatar a senador e presidente da República. Presidente da República. Aí você fala, putz, agora tô ficando numa idade séria aí, né? Agora realmente eu sou um adulto, até para poder presidir o país eu poderia com essa idade, então já não tem mais limitação, né? Então, Muito bom. Para quem não conhece, o Ricardo Melão é deputado estadual por São Paulo, eleito agora em 2018. Ele é advogado de profissão, tem especialização em direito administrativo, portanto, conhece muito bem a máquina pública, já teve experiência tanto na prefeitura, nós vamos falar aqui na secretaria que trata bem de uma proposta que eu imagino que seja do seu mandato e algo que eu acho que é importantíssimo, que é a desburocratização, né? Nós precisamos facilitar a vida do cidadão, de quem quer produzir. E eu quero agradecer você pela disposição, porque eu sei que o tempo é apertado para todos, sei do trabalho muito bem feito por vocês aí nesses quase 2 anos de mandato, né? Mas quero agradecer em seu nome, em nome do Júlio. Júlio trabalha com você no seu gabinete, mas assim, que pessoa simpática, que cara do bem mesmo. Ele me tratou aqui com total cordialidade. Aqui nós aproveitamos, fizemos uma live que ele pôde contribuir com algumas opiniões dele. Um cara sensacional. Imagino que deve ser uma extensão de todo o seu gabinete. sim, trabalham comigo 6 pessoas no meu gabinete. A gente já trabalha com uma equipe bem reduzida. O deputado de São Paulo pode ter 23 assessores, olha que absurdo. E esse número já foi de 32. É que a justiça cassou 9 cargos desses 32. Então, hoje, exatamente hoje, no início do mandato eram 32, hoje é só 23 que a gente poderia ter. Mas eu trabalho com 6 e a minha ideia, eu falei, não, eu quero trabalhar com 6 pessoas assim, extraordinárias naquilo que elas fazem. Para quem não E, conhece o então, Novo, qualquer mandatário do Novo assina um termo de compromisso para realmente valorizar o dinheiro do contribuinte. Então, ele assume compromissos de reduzir grandes gastos até para pleitear algo que é nosso, né? Que é a eficiência da administração. Então, nada melhor do que o exemplo. Então, nós estamos vendo aí o exemplo do gabinete do Ricardo, aí que poderia ter, antes eram 30, hoje 20 e poucos, e ele faz com 6 e faz muito bem, que a equipe dele, fiquei sabendo, é equipe de especialistas mesmo, pessoal bem competente mesmo. turma Fiquei bem muito feliz em conhecer versátil. o Júlio e ele me contou um pouco do restante. Fiz um vídeo recentemente aqui, Ricardo, até sobre isso, sobre a quantidade
de gente nas casas legislativas, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, acompanhando o inciso 4 lá do artigo 29 da Constituição, nós passamos a possibilidade de ter 35 para 37. Mas a Constituição prevê a possibilidade de criação de acordo com o crescimento populacional. E o projeto de lei, tão logo hoje atingiu o crescimento populacional, tão logo o líder da casa aqui propôs a iniciativa de se criar mais duas cadeiras. E é impressionante. A justificativa dele, cresceu a população, tem que crescer a Câmara em representatividade. Não há justificativa de eficiência, não há nenhuma avaliação nesse sentido. É apenas, nós temos esse direito, vamos usá-lo. Exatamente. E vocês aí são 90, né? 94. 94 deputados estaduais. Então, imagina. Como é que é a sua visão aí, Ricardo? Você acha que realmente precisava desses 90? Qual que é a sua ideia agora que você já está atuando aí e lidando com a casa de forma efetiva? Olha, eu acho que poderia reduzir, sim. Acho que daria para tocar aí com 70, mais ou menos. Acho que manteria uma boa representatividade. Daria para tocar tranquilamente as funções da casa. Excelente. Então a gente fala, né, no estado que nós temos quase 45 milhões de pessoas. Então, você vê que coisa. Exatamente. Aqui no estado de Goiás somos 41 deputados estaduais, né? 35 que eu disse, eu me referia à Câmara de Vereadores, né? Que é o pleito desse ano. Mas é muito interessante ver assim, a quantidade, né? Se a gente olhar para o Congresso também, são 518. Será que são 518 mentes brilhantes? Nós precisávamos realmente desse número todo, né? É um dos questionamentos que a gente podia trazer, né? Sim, não, Paulo. São 513 lá. 13, exatamente. 513 e 81 senadores. Exato, 81 senadores, exatamente. Então, é muita gente, né? Difícil. E você vê a dificuldade dos governos de formar coalizões, uma base aliada. É muito difícil. Até para você poder ter diálogo com todos. Por isso que ali, você vê em Brasília, fica muito essa questão das negociações, das conversas, governo e partidos, ela fica muito restrita aos líderes. É impossível você conversar, conseguir, imagine, todos os órgãos da administração, o ministro lá, for receber a agenda dele, se cada senador quiser falar com o ministro, se cada deputado quiser falar federal com o ministro, o cara tem aí quase 600 pessoas aí para poder atender. Então é muita gente. É impressionante, é impressionante. E tanto que ali você tem uma coisa, Paulo, não sei como funciona aí em Goiás, mas são coisas que a gente não conhece do legislativo, a gente só conhece quando vai para o legislativo, que tem muita votação que é uma cidade de forma simbólica, automática. Aquele famoso permaneça como se encontram, aprovado. Os que são favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. E aí, né, você tem esse comando automático, os regimentos permitem. Só que aí, se você quiser barrar aquela votação, não, eu quero que tenha votação, não vou votar de forma simbólica, eu quero simplesmente que cada um declare seu voto. Então, hoje, na Assembleia em São Paulo, por exemplo, você precisa ser líder ou vice-líder do partido para poder pedir, né, eu peço verificação nominal de votação. Aí o presidente, não, é regimentar o seu pedido, passamos, aí convoca lá 4 minutos, para todo mundo ir votar no sistema, ou vota no microfone e tal. E aí você tem, como são 94, né, fica muito mais fácil você conseguir obstruir algumas votações ruins, né, quando querem colocar pautas bombas, tal, você tem muito mais poder dentro da esfera do seu estado. Então, eu sendo líder ou vice-líder do meu partido, eu tenho muito mais poder do que, imagina só em Brasília, que são 513 deputados, e aí para você conseguir pedir verificação nominal de votação, você precisa de 31, você precisa de 31 pessoas pedindo. Então, um partido como o Novo, verdade, 31. Então, um partido como o Novo, vamos supor que querem votar ali um privilégio para deputado, que o Novo é radicalmente contra, mas de repente, entre o consenso, todos os líderes lá são favoráveis, com 8, você não consegue barrar, porque a votação ela vai automática, é simbólica. E quando você faz a votação nominal, dependendo da pauta, ela é boa porque ela constrange. Tem muita gente que falou, se abrir para votação, eu não tenho coragem de votar sim, de aparecer meu nome no painel dizendo, votei sim para isso.
Agora, se foi simbólico, ele, oh, não deu, eu até queria, mas não tinha o 31 lá, acabou sendo aprovado automaticamente e tal. Tanto que teve até um episódio, acho que com o Maia, eu esqueci qual foi a votação, propriamente, que lembra que ele deu o comando e o pessoal levantou o braço lá, e aí dizem pelas imagens que tinham 31 e ele sai atropelando, aprovado e tal. E aí questionaram, entraram no próprio Novo, entrou, né, no Eu Supremo lembro, o Tribunal. Marcel fez um vídeo contando as mãozinhas levantadas. Eu também não me recordo da matéria, não, mas eu me recordo do acontecimento. Por causa disso, ele precisa de 31 deputados lá, federais, para poder pedir a verificação nominal. Então, eu fico imaginando, às vezes dá desespero na própria Assembleia em relação a isso, né, mas ele teria muito mais poder para impedir. Eu fico imaginando um Congresso Nacional meio desespero de falar, puxa, precisa de 31 para não aprovar isso, só tem 8 ali do lado. Tem que ir atrás de, poxa, um número 3 vezes mais até do que o número de deputados que a gente tem. Então imagina o desespero. Então o Novo precisa, para as próximas eleições para deputado federal, eleger pelo menos 31 deputados, que daí a gente começa a fazer bastante barulho. Com 31 você já consegue constranger a casa, muito mais, né? A gente já faz muita coisa. O estado de Goiás ainda não teve a oportunidade de dar a sua contribuição. Nós tivemos um candidato aqui, o candidato Alan Queiroz, aqui, ele foi muito bem votado. Alano. Isso, ele teve quase 23 mil votos, ele foi quase que um bandeirante do Novo, ele carregou sozinho a votação, precisava de ter mais gente na chapa, que é uma necessidade do Novo, Brasil afora, né? Para a gente conseguir, né, somando os votos de todos, encaminhar algumas vagas, né? E isso é importantíssimo, mas faz parte da nossa visão a longo prazo mesmo, que inclusive o Magno entrou agora, um pré-candidato aqui a vereador de Goiânia, um excelente nome. Mas, Ricardo, queria voltar nas suas pautas, até a gente já entrou na produção de normas, e eu quero destacar um brilhante trabalho seu e do Sérgio, que foi o Revoga Já, porque eu lembro de um vídeo seu recentemente, se não me engano, falando que os grandes trabalhos de um representante do Novo é ser um bom zagueiro, para dificultar as normas inúteis e desnecessárias. Para quem não conhece, o Ricardo e o Sérgio, que também é deputado pelo Novo em São Paulo, eles criaram uma plataforma que se chama Revoga Já, e lá qualquer um tem iniciativa de subir lá a sua sugestão de alguma norma que ele deseje revogar, alguma norma inútil que não tenha razão de existir. Explica mais para a gente aí sobre esse projeto, que eu acho brilhante. Eu acho que a gente vai revolucionar mesmo as casas aí com esses projetos. Eu sei que há outros deputados que fazem um trabalho parecido assim, no sentido de querer renovar, mas a plataforma, até onde eu sei, é inédita de vocês mesmo, e eu queria que você falasse sobre ela, mas primeiro dar os parabéns pela excelente iniciativa. Obrigado, agradeço muito, Paulo. Essa foi uma iniciativa minha com o Sérgio. Eu tenho uma máxima, que desde quando eu fui candidato pelo Novo a primeira vez, a vereador, em 2016, aqui em São Paulo, acabei não ganhando, fiquei em segundo, a gente ajudou a eleger a Janaína Lima, que foi a nossa bandeirante ali na Câmara dos Vereadores e na política paulista, né? A nossa primeira política. É uma referência para todos nós, inclusive. Uma grande guerreira, viu? Enfrentou muita coisa ali. Imagina ela sozinha. 24 já tem muita dificuldade na Assembleia. Imagina ela sozinha no ambiente com 55 vereadores e muitos das antigas ainda, né? Uma casa que tem muita gente da antiga, né? Ela não renova tanto assim, né? Mas enfim, eu tinha uma máxima, Paulo, que eu sempre acreditei, até como estudante de direito, advogado, enfim, formado na área, que é: a lei inútil atrapalha a lei necessária. E a gente tem no Brasil, infelizmente, uma cultura, né? Poucos sabem o que faz um deputado, o que faz um vereador, né? Poucos sabem avaliar se ele fez um bom trabalho ou não. E as poucas métricas que você tem, né, para dizer, não, o cara trabalhou, o cara foi competente, apresentei, quantos projetos de lei você apresentou? Até porque numa campanha, isso é interessante, a coisa começa distorcida na própria campanha, Paulo. Porque as pessoas já começam a te provar, tá, você vai ser candidato a vereador? Tá, quais são suas propostas? E aí o cara vai lá e fala, não, eu quero propor um projeto de lei que vai fazer isso, aquilo, quero propor um outro na educação, outro na saúde, outro no meio ambiente, tá? Ele promete já várias propostas.
Só que quando você chega numa casa com vários deputados, primeiro, para você aprovar uma lei, você já dá graças a Deus. Né? Dependendo da casa, você nem consegue. Né? Mas você vai aprovar lá 2, 3, 4 leis na Assembleia Legislativa, eu te garanto. Na melhor das hipóteses, que eu acho que já não se cumpre por causa da pandemia, eu conseguiria aprovar 4 projetos de lei. Na melhor das hipóteses. Porque tem uma ordem, você tem toda uma divisão lá entre os deputados, para cada um ter seu projeto pautado. Eles tentam fazer um sistema onde você consegue aprovar um projeto por ano por deputado. É meio que uma convenção ali da casa entre os deputados, que já existe há muito tempo e tal. Então é muito difícil. Agora, você quer propor? Você vai propor. E você vai propor um monte de projetos que vai ficar tramitando, vão entrar nas comissões. Então eu chego lá na Comissão de Finanças, que eu faço parte, Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Só olha a pauta para analisar, isso cada semana, tá? Só olha lá, tem 40, 50, 60 projetos, às vezes. Então você fala, meu Deus do céu, como é que você vai analisar ali 60 projetos? Sua equipe, eu tenho lá o Amédio, que é um cara fantástico, entende tudo de orçamento. Ele me ajuda ali, fica debruçado ali o dia inteiro anterior, olhando um por um, a gente faz um resuminho. Porque também nas comissões, a votação é naquela base de permanência como se encontra, aprovado, porque, poxa, imagina 70 itens, o cara quer correr, não quer travar, né? E aí, geralmente, deputados não querem se constranger com outros deputados, o que ele faz? Ele vai, aprovado, permanência como se encontra, aprovado, ele só vai teimar quando chegar um item que incomoda muito a pauta dele. Mas no caso do Novo, a gente tem uma visão, né? A gente tem uma visão de sociedade, uma visão do que a gente acredita, então a gente tem uma régua que a gente analisa um por um os projetos e tem uma opinião. Não é aquela coisa que, isso não tem nada a ver, nem sei, nem tenho opinião sobre isso. Então, vou deixar passar, porque eu não vou teimar com outros deputados. Os caras se preocupam mais com o relacionamento interno. Então, imagina o que a casa fica lotada. E quantas leis vão ser aprovadas também por ano. Pra você ter uma ideia, São Paulo, hoje, o estado de São Paulo, são 15 mil leis vigentes. Você imagina, fora as leis, isso porque a esfera estadual é uma esfera que tem uma competência legislativa bastante restrita. A gente tem 15 mil leis ali vigentes que não foram revogadas sobre os mais variados assuntos, criando burocracia desnecessária. Lei que muitas vezes a gente não conhece, o cidadão não tem conhecimento. Você tem leis mais conhecidas, mas você tem muita lei inútil também. E tem leis extremamente inúteis. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma lei que eu gosto de citar, porque ela é bem emblemática, eu não entendo a utilidade dela, que é aquela é uma lei estadual, aqui em São Paulo, não sei se tem em Goiás, mas aqui é uma lei estadual que institui a obrigatoriedade de ter aquela plaquinha, sabe, na frente dos elevadores que você está esperando, dizendo que antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no andar e tal. Andar. E aí, exato, e essa lei ela é tão fantástica na inutilidade dela, eu fico pensando, eu falo, olha, um cara para ser distraído a ponto de entrar num elevador que não está parado no mesmo andar, e aliás, é para isso que os elevadores têm até espelho, né? O cara vê o espelho e sacar. Poxa, como é que o cara vai, sinceramente, se ele é distraído desse ponto, você acha que o cara vai ter atenção para ler uma placa que está ali com escrito? Cara, pelo amor de Deus, então eu acho ela extremamente inútil. Não sei se alguém tem opinião contrária, mas na minha opinião é só ler ali para ter plaquinha, para ficar montando condomínio que não tem, enfim. E tem várias leis dessas. Eu acho que o pessoal tem amor à gráfica, né, Ricardo? Porque eu lembro também de uma que você ajudou a barrar. Aqui, nós dois somos advogados, né? E que exigia que tivesse os direitos do advogado na delegacia, né? Na delegacia. Aí você questionou e eu dei muita risada. Eu falei, olha, se você está contratando um advogado que não sabe nem os direitos dele, imagina se ele vai te defender dos seus. Então, assim, foi hilário. Eu ri muito aqui e eu acho que até os seus colegas riram na transmissão, e foi muito engraçado. E é o dinheiro do contribuinte. Vocês podiam estar discutindo soluções, tantas outras coisas, né? E são obrigados a enxugar essas pautas que cartaz em local em destaque, né? Sempre tem alguma coisa assim para fiscalização, algo muito subjetivo, que não diz exatamente onde ele deve ser fixado, em local visível, mas não estabelece objetivamente. Aí vem aquela fiscalização lá que também, por não ter a definição exata, vai lá e aplica uma multa contra o empreendedor que já sofre tanto nesse país, né? Então, realmente a gente precisa mesmo conscientizar a população desde a campanha mesmo, que
o sucesso desse país não é pela sua produção de normas. Não é isso que vai determinar o sucesso de lugar nenhum. E a plataforma tem funcionado muito bem? Vocês têm recebido muitos pedidos de revogação? E nós recebemos vários pedidos, já fizemos o primeiro encaminhamento. Só para explicar, a plataforma é o site que a gente criou, que era justamente isso, para as pessoas, né, entendendo que é impossível a gente conhecer todas as leis que regem no Estado. Você não tem como estudar isso, é impossível. Muita lei, tem lei que você nem sabe que existe. Isso é péssimo, porque desmoraliza o sistema legislativo inteiro. Você desmoraliza a lei. Lei tem que ser simples, clara e que todos conheçam, até porque facilita a fiscalização da própria sociedade. Você sabe muito bem que aquilo é uma lei e sabe muito bem que seu vizinho está descumprindo. Ou seja, é muito mais fácil, cria um ambiente muito melhor, até para se cumprir regras, né? No Estado de Direito, você cria um ambiente muito melhor nesse sentido. Agora, quando você enche de lei, você começa a criar aquelas leis que não pegam. E aí, essa lei aqui, essa aqui está vigente, mas é uma lei que não pegou. Só no Brasil que existe isso, a lei que não pega. Isso é um absurdo. E aí a gente fez, né, o site, o revogajá.com.br, e a ideia era justamente essa, para você no seu dia a dia. Então você está lá subindo o elevador, aí você vai olhar aquela plaquinha e fala, que coisa inútil, né? Ou você, às vezes, é responsável pelo condomínio do seu prédio, o prédio acabou de fazer, fala, tem que comprar as plaquinhas, fazer. Você pode questionar e falar, mas que lei inútil, né? Eu acho que não serve para nada isso é só para enriquecer a indústria de placa, nem sei se duvido que um cara vai ler e fala, ai meu Deus, eu li isso aqui, eu ia entrar no elevador, tentar não andar, tal. E aí, enfim, a ideia era justamente essa, as pessoas sugerirem, que a gente não tem como conhecer. E nós, como representantes, né, de uma parcela da população, sugira para nós vamos propor, porque para revogar a lei, o caminho é o mesmo que propor uma lei. Isso que eu ia falar, o processo é o mesmo, então a gente está perdendo na ida e na volta. Exatamente o mesmo. E aí, Paulo, o que a gente fez? Recebemos as sugestões, né? E fizemos ali o que a gente percebeu. Muitas leis, hoje, inúteis, né, de começo, né, que a gente apurou, são de iniciativa do Executivo. Né? Ou leis que perderam, nem todas são, não vou dizer que todas são inúteis, tá? Algumas perderam sentido. Vou te dar um exemplo de uma lei que a gente propôs aqui para revogação, tomara que seja revogada dentro do nosso pacote, que é uma lei que isenta do pagamento de frete ferroviário o transporte de pombo-correio. É uma lei de 1951. Né? Então, olha a situação. Então, são leis que não sei se fez sentido naquela época, eu preciso encontrar, coitado, não tenho nem mais meu avô vivo, então dá para minha avó, alguém, saber se naquela época fazia sentido isso, que a gente olha e fala, não é possível. Né? E essa lei não foi revogada expressamente. Então, essas leis que são, Paulo, do Executivo, significa só o governador poderia apresentar. São leis que seriam só de iniciativa do governador. Então, o que a gente fez? Nós não poderíamos propor, senão teria vício de iniciativa. Então, o que a gente fez? A gente fez uma indicação para o governo do Estado. Foram 126 leis iniciais que a gente propôs. Enviamos para eles, através do instrumento, né, que existe, que indica, para que eles revoguem por lá. Eles têm a iniciativa de nos enviar pedindo a revogação dessas normas. E ali no governo, a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, ela é super favorável à pauta de revogação, de melhorar o ambiente de negócios. E ela, o Sérgio Vitor, temos um diálogo muito bom nesse sentido. E ela viu que a gente estava fazendo esse trabalho, ela já tinha essa ideia lá. Ela falou, não, vamos fazer, em vez de um fazer aqui, o outro fazer aqui, vamos fazer uma coisa sinérgica. Né? Vocês fazem o levantamento aí, nos envia, e aí eles encaminharam para a Procuradoria do Estado verificar, né, o que pode, o que não pode, enfim, fazer aquela análise interna, jurídica dele, e provavelmente eles devem apresentar um projeto de lei sugerindo a revogação dessas normas. E nós sugerimos também algumas, eu e o Sérgio, por projeto de lei, e aí tem vários tipos aí, tem uma lei que eu considero desnecessária, somente comerciante, que ela obriga para toda amostra que você tiver, eu não sei nem se ela é cumprida, viu? Então é uma boa pergunta, né? Vou ter que consultar nos comercios. Para todo produto que você tiver, você tem que ter uma amostra sem lacre, para a pessoa poder ver. Então é uma lei muito complicada, muito burocrática, muito difícil de vários empreendedores. Imagina, o cara tem vários perfumes ali vendendo, ele tem que ter, né, ou desodorante, ou, enfim, diversos produtos desses, o cara tem que ter uma amostra sem lacre para a pessoa poder testar.
né? Isenção para esse produto que fica à mostra, eles não querem dar, não, né? Isso, aí não dão, O exatamente. ICMS está pago, está tudo pago, Aí o aí cara gasta, fica todo mundo lá no desodorante, acaba, o cara tem que abrir uma outra amostra, né? Você cria um ouro desnecessário, e hoje com o comércio virtual, é praticamente impossível de você conseguir. E no comércio virtual, como é que fica? Né? Então, exato. é uma lei que perdeu a razão, perdeu o sentido, tem muita lei redundante. Então, às vezes, você tem uma matéria federal, tem uma lei federal que já fala do assunto, vou te dar um exemplo. Você tem uma lei estadual que obriga no combustível, 22% do combustível acho que tem que ser ali. Tem um produto lá de álcool, Uhum. tem que ter no combustível. Eu esqueci os nomes, eu era péssimo aluno em química, Ele então vou me estabelece a dar. composição. Isso. Aliás, até estou separado aqui, só para não falar besteira. Eu sou um péssimo aluno em química. Essa foi a minha pior matéria na escola, eu esqueço os nomes, né? Ah, não, na verdade é o percentual de álcool mesmo, tá? Isso. Eu tenho, não, álcool anidro. Álcool anidro. Então, é uma lei que determina a Lei 8.419 de 93, aqui em São Paulo, que ela obriga a adição de um percentual de 22% de álcool anidro à gasolina. Então, imagina. Só que você tem uma matéria federal que regula a mesma coisa, só que em valores superiores. Né? Agora eu esqueci o número exatamente, mas em valores superiores. Aí você fala, poxa, você tem duas leis sobre o mesmo assunto. Então o cara cumpre a estadual, mas não, mas tem uma federal que descumpre. Embaralha a cabeça do cara. Você só atrapalha, né? O empreendedor já é difícil para ele, né? Ter que levantar todo tipo de lei que existe, que interfere na atividade comercial dele. Imagina, então, você ter leis conflitantes. Ou você ter leis subjetivas, como você mencionou aí, quando obrigam esses cartazes. Até um exemplo que eu adoro citar, Paulo, que é de um mercado. Isso aí é uma apresentação do novo. A gente está falando com a defesa do empreendedor, e eu estava explicando essa questão, né? Muitas vezes você tem leis subjetivas, que geram muita discricionariedade, ou seja, uma margem muito grande para o fiscal fazer uma interpretação, muitas vezes de má fé, para prejudicar o empreendedor, para criar uma multa maior ali em busca de de um certo acerto aí. Né? Infelizmente, a gente sabe que infelizmente a coisa existe, e tem que ser denunciado, né, toda vez que isso ocorre, mas enfim, era um caso que do mercado que tinha obrigatoriedade daquele cartaz lá dizendo que é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Eu já acho desnecessário o cartaz, porque é uma lei que todo mundo conhece, né, Paulo? Você vai dizer que não conhece, você vai dizer que por desconhecimento tinha um mercado, foi lá um menor, né? De chegar lá, eu não sei se tem irmão mais novo, se tem primo, enfim. A pessoa chega lá, vem, você vai dizer que é para o teu primo, para tua irmã, enfim, e você vai dizer que é menor de idade, você vai dizer que não conhecia a lei. Ah, eu não sabia. E aí você vai colocar um cartaz, a pessoa, não, agora que tem um cartaz, poxa, eu olho para aquele cartaz e eu leio, porque toda hora eu esqueço disso. Meu Uma menor aqui. efetividade enorme, a fixação de É, cartaz, né? Se Impressionante. não tiver o cartaz, meu Deus, eu estava vendendo aqui pro rapaz, eu vi o cartaz, eu falei, não, 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 Fiquei não, peraí, não pode. constrangido. Daqui a pouco vai ter que colocar um cartaz dizendo que é proibido, que homicídio é crime. Não, não tem Sabe? condição. Todo mundo conhece, só que obriga o cartaz, tem que ter o cartaz ali. E aí, nesse caso, específico, o exemplo que me trouxeram, o cara colocou e além disso tem que estar em local visível. Só que o fiscal chegou lá e falou, não, para mim isso não é um local visível. Falou, não, para mim é. Não, para mim não é. Não, mas está em local visível. O cara, não, não, isso aqui não está em local visível. O cara foi lá e passou a multa. Era Baratinho, uma multa. né? Uns 50 mil. Então, aliás, foi exatamente isso. Não sei se deve ser o seu mercado aí, eu não sei se você tem, mas foi exatamente esse valor que eles deram, que era foi pelo tamanho do mercado, era pelo menos que o cara me falou que era uma multa de R$ 50.000 que o cara tomou, imagina. Eu tenho Dificuldade, né? especialização em direito tributário. Aqui as minhas autuações são um pouquinho maiores, mas eu já conheço bem essa área. Vira e mexe, aparece o pessoal do empresarial lá do escritório, comenta as histórias também. É de inacreditar. E eu queria até falar sobre essa outra iniciativa sua, do Código de Defesa do Empreendedor, que é o que precisa ser defendido mesmo nesse país. Esses dias, inclusive, eu estava vendo o jornal aqui local e um fiscal dando entrevista e falando que iria multar todos os estabelecimentos, porque agora eles reduziram, né, dentro o volume de pessoas, então
necessariamente, se você reduz e o local é bem frequentado, haverá o quê? Fila, né? Então, ele falou assim, nós vamos multar quem estiver fazendo fila do lado de fora. Então, você não tem como controlar. Você vai ter que falar, senhor, tá cheio, quando esvaziar o senhor pode entrar, mas nem fila o senhor pode fazer aqui não, senão o fiscal vai me multar. Aí ele falou assim, ué, mas e se ele... Não, se a gente tiver alguém consumindo alguma coisa, de uma bebida, faremos a multa e a mais barata começa em 5 mil. Agora, eu acho engraçado. Imagina a gente ir em algum local da prefeitura, por exemplo, e ver que eles tudo lá tem fila. Não tem nada que tenha um bom atendimento. Se começar o exemplo deles, eles mesmos não funcionariam nada ali. Então, é impressionante como a autocrítica zero, nada foi feito para beneficiar o cidadão, para facilitar a sua vida. E eu acho fundamental vocês replicarem essa lei de liberdade econômica, que acho que é a implementação dessa ideia que vocês querem trazer para esse Código de Defesa do Empreendedor. Achei a iniciativa muito boa mesmo. A ideia é justamente essa, trazer para o âmbito estadual a aplicação dessa lei. Mas é interessante o que você falou, né? O poder público não dá o próprio exemplo, começa já querendo fiscalizar, penetrar o cidadão. Eu desafio, né, aproveitando esse ensejo, eu desafio os órgãos públicos a mostrarem quantos deles, por exemplo, têm autorização, o alvará do Corpo de Bombeiros. É verdade, a maioria não, boa parte não tem, boa parte não tem. Boa parte não tem, Paulo, sério, não tem mesmo. Você vai ver, não tem condição. Foi feito tudo no improviso, tinha que inaugurar rápido, pegaram lá o que tinha. Você vê muito isso em cidade no interior, né? Às vezes para construir um hospital ali, eles foram fazendo, eles foram ampliando, pela necessidade, nunca se preocuparam com isso. Aí depois, para regularizar hospitais, já tem uma dificuldade enorme de custeio, imagina ter que investir agora para fazer toda a adaptação para estar regular conforme as exigências do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Então é muito difícil, né? Você tem essa dificuldade. Mas a nossa ideia do código, Paulo, muito bem colocado, é trazer esses conceitos da Lei de Liberdade Econômica. Então, para negócios de baixo risco, você está lá, Dona Maria, quer prestar um serviço de costura, né? Corte e costura no seu bairro, né? Ali no bairro periférico. Imagine só, Dona Maria precisando de alvará, senão ela vai estar irregular aí, sujeita a multa, para poder prestar um serviço básico. O quanto a gente trava a sociedade com essas coisas pequenas, né? Negócio de baixo risco, né? Muitas cidades, às vezes tem até o alvará eletrônico e tal, mas muitas cidades não tem, né? Então ela fica escrava sempre de ter que pedir uma permissão para o poder público local para poder prestar um serviço assim. Quando na verdade você tem uma estrutura de fiscalização muito pequena e que deveria estar concentrada nos negócios de alto risco, né? Negócios muito mais do que ficar mexendo aí com coisinha, né? Cidadão e tal. Então traz esses conceitos, né? Aqui para o âmbito de todo o estado de São Paulo, a ideia é essa. E a gente acrescenta, e tem vários outros, né? A questão da documentação, o arquivo, poder arquivar, ter o arquivo digital, né, da documentação necessária, você não precisar mais ter aquele número enorme de licenças na parede, põe um QR Code, né, o fiscal vai lá, já pelo QR Code já vê, não fica aquela parede lá que parece diploma de consultório médico. Parece as paredes de consultório médico, né? Então você vai no médico e coloca aquele diploma, para diploma, mostrar as especializações dele e tal. Então, no caso do consultório é muito bacana. Agora, poxa, uma loja tem que ter todas aquelas licenças. Faz um QR Code, o fiscal vai lá e olha. Né? Não tem essa necessidade. A gente coloca também, né? O cidadão ele não é inimigo do Estado, inimigo da população. Ele quer prestar um serviço. E ele sabe que prestando um serviço bem feito, ele vai ter um retorno, vai ter o lucro daquilo, do risco que ele tomou, né, de todo o esforço que ele empreendeu. Então, a gente coloca, né, como um pré-requisito, você ter a primeira visita fiscalizatória para fins orientativos, né, não para multa, né, para fins de multa. Porque a lei é complicada, é difícil cumprir. Se o Estado não agir como parceiro, né, na forma de orientar, dizer, olha, o senhor está descumprindo a regra, tal, a não ser que sejam casos assim, extremamente escabrosos, né, casos assim de iminente dano significativo, poxa, faz a primeira visita em caráter orientativo. Educativo. O cara não é educativo, exatamente. Eu suspeito hoje que se sair aí pelo Brasil, mais de 90% dos estabelecimentos deve ter irregularidade para pensar, de tão complexa e tão complicada que é a lei.
o quão difícil, são os pequenos negócios, né, os pequenos comerciantes, enfim, eles cumprirem, ter uma noção de toda a legislação que envolve as atividades econômicas, a necessidade, muitas vezes, você tem de adaptação da própria estrutura, de reformas, um custo altíssimo, né, aquelas exigências londrinas, tem que ter tal distância para isso, para aquilo. Então, imagine só a dificuldade, o cara não quer errar, ele quer prestar um serviço. Então, poxa, estabelece esse contato, fica muito mais simpática a relação, né? O cidadão hoje começa do jeito que está, né, com esse excesso de normas, burocracia, essa atitude arbitrária, muitas vezes, né, do poder público, você gera uma antipatia muito grande, você gera essa relação de conflito. Né? Então, por isso que é o Código de Defesa do Empreendedor. O nome dele justamente vai nesse sentido, entender que o empreendedor, né, todo mundo, você tem lei para todo mundo se defender do empreendedor. O consumidor tem lá seu código para se defender do empreendedor, né, do empresário, enfim. O trabalhador também tem. Agora, o empreendedor não, é como se ele fosse o vilão do país, quando na verdade é o cara que arrisca, né, Com certeza. coloca o nome dele, ele se dedica ali, toma risco. Eu já tive negócio, meu negócio durou 6 meses, uns 10 anos. Eu me arrisquei. Acabou antes da licença, Ricardo. Nossa, acabou. Meu Deus do céu. Aí ele durou, acho que durou 6 meses só numa representação comercial. Puxa, para cumprir as licenças, as exigências, tal, com o descontador, que eu gastei ali uma quantia considerável do investimento. Não deu certo, as pessoas vão embora, paguei todo mundo, tive que tomar empréstimo, honrei todo mundo, né? Dependia das pessoas vendendo o produto. Muitas vezes você tinha que treinar a pessoa chegava lá sem conhecimento sobre o produto, sem conhecimento de vendas, você tinha que treinar, fazer o treinamento, aí não vendia, não rendia, a pessoa ia embora, na hora que você fechava a empresa, o que acontecia? Todo mundo tinha lá direito para receber. Exato. E você que não vendeu nada, que esforçou, tentou treinar todo mundo, né, o cara faltava, não ia, vinha com a licença, podia, o que acontece? Eu tive que pagar todo mundo, indenizar todo mundo devidamente, agora eu fiquei com uma dívida enorme. Então você imagina a situação, o cara já tem tudo isso de risco e ainda está sujeito ao Estado ir lá. Outra coisa que a gente criou, Paulo, desculpa, porque eu acho legal falar, isso Não, vai é além você da que lei. tem que falar aqui mesmo. O convidado Não, pode ficar à isso, vontade Deus, mesmo. quero te ouvir também, que eu sei que tem bastante conteúdo e conhecimento. A gente criou um instrumento muito legal, Paulo, que é o Incidente Administrativo de Documentação Desnecessária. A ideia isso acontece muito, não sei se você tem experiência aí com a firma empresarial, mas para muitos negócios, a pessoa pede uma documentação que muitas vezes não tem nada a ver com a atividade que está prestando, ou é totalmente redundante, desnecessário. Eu já ouvi até histórias de gente que pediu tradução juramentada de um documento que estava em português em Portugal, o cara queria para português no Brasil, ele pediu lá a tradução juramentada de algum documento específico ali, e demorou um tempão, né? O cara não conseguia abrir o negócio, não conseguia fazer investimento, né? Gerar emprego, gerar renda para mais pessoas, qual tinha isso. Então a ideia é ter no âmbito administrativo um instrumento a mais, como um recurso, para toda vez que vier isso, o prejudicado, o empreendedor prejudicado, poder entrar e o poder público ter um prazo para fazer esse julgamento, em vez de ficar sempre de forma discricionária para quem faz a exigência dos documentos, ficar pedindo um monte de documentos necessários para até você pedir chega, né? E muitas vezes você ser vítima de gente mal intencionada, né? Que cria esses instrumentos justamente para você ter dificuldade para poder a pessoa ter facilidade. Então, a gente criou isso também. Tem uma outra coisa muito bacana, Paulo, que a gente não, que eu particularmente gosto muito, até pela minha atividade de zagueiro lá, como eu disse, como legislador, que é você obrigar para todas as leis que forem interferir, né, na atividade econômica em geral, você obrigar que exista, junto com o projeto de lei de quem propôs, um estudo de impacto. Isso é uma coisa básica. O que é o estudo de impacto? Né? Você simplesmente fazer uma análise dos benefícios e dos prejuízos que essa lei vai trazer. É o que ninguém faz. Né? Não sei se... Porque, enfim, não sei se a pessoa não analisa, porque ou recebeu uma ideia boa de um grupo representativo e achou legal, e foi lá e colocou. Eu vou trazer um exemplo bastante interessante do projeto de lei que está tramitando na Assembleia de São Paulo, e aí você vai entender, né, por que é tão importante você ter um estudo de impacto. Existe uma lei em São Paulo que quer obrigar todo estabelecimento que tem um caixa eletrônico, né,
Enfim, aí você tem desde lotérica, mercadão, loja de conveniência, né, caixa eletrônica para você poder sacar dinheiro. E você presta serviço, muitas vezes você não tem um banco próximo. Você presta serviço em áreas periféricas, enfim, é um serviço importante. Óbvio que você tem uma questão de segurança aí, mas o cara quer resolver o problema, o cara fala, não, o meu projeto de lei obriga que todos os lugares onde tem caixa eletrônica seja obrigatória a presença de um segurança armado. Ele tornou obrigatória, eu juro, ele falou, é obrigação. E aí parece um projeto muito bacana, poxa, quero proteger a população, nós sabemos que esses caixas são alvos de assaltos, etc e tal, né? A gente vê cena ali, né? A forma como eles estouram esses caixas, esse cara se ninguém, eu duvido que um segurança armado, coitado, vai conseguir, né, proteger devidamente. Mas o maior problema não é nem isso. O maior problema é que você não tem num caixa eletrônico recurso suficiente que ele gera, né, de lucro para poder pagar o segurança armado. Então, o que você vai fazer com esse projeto de lei? E Né? Aliás, viabilizar o negócio, né? viabilizar o negócio. O pessoal ligado ao setor tal, até nos procurou, tal, os advogados ligados, explicaram por A mais B, tentaram. Olha, gente, vou ser bem claro, não existe a possibilidade de contratar, não tem dinheiro. Vamos fechar, não vai ter esse serviço. Eu vou fechar os caixas eletrônicos aqui, né? Vão ser fechados em São Paulo. Então você não vai ter o serviço. E detalhe, não é que você vai gerar emprego, porque dos objetivos de quem criou esse projeto, vou gerar emprego aí, talvez com uma classe que ele fosse mais ligada a ele. E aí falou, não, você não vai gerar emprego, você vai perder emprego, porque quantas pessoas estão envolvidas, acho que até falaram que é uns 5.000 pessoas, se eu não me engano, estavam envolvidas no transporte de valores, na segurança que é feita quando você vai transportar ou vai abastecer os caixas eletrônicos. Você tem segurança armados trabalhando nessas áreas. Então você não vai empregar mais seguranças armados, né, gente que precisa desse emprego. Você vai simplesmente gerar um desemprego de outros que já estão empregados e trabalham abastecendo esses caixas. Ou seja, é um projeto que vai inviabilizar completamente essa atividade econômica. E se você tivesse feito um estudo de impacto, o cara ia perceber, né? Ele ia perceber que, poxa, não vai dar certo, é inviável, eu vou gerar um prejuízo muito maior para a sociedade do que o benefício que eu estou querendo com esse tipo de projeto de lei. Então, a ideia é justamente essa, para esse tipo de projeto ser obrigatório a exigência do estudo de impacto. Outra coisa que a gente coloca também é um prazo para que as legislações sejam revisadas. Porque hoje, como eu te falei, o cara faz a lei fica ali, ninguém pensa em revogar, consolidar, você não tem uma revisão da legislação, principalmente aquelas que interferem na atividade econômica, né? Essas leis que regem esse tipo de atividade. Então, a nossa ideia é criar um prazo para que, acho que de 3 anos, para que o Estado faça a revisão, a todo momento esteja revisando essas leis, justamente para, né, a gente poder sempre ter um bom ambiente, né, um bom ambiente de legislação que não atrapalhe, né, que ajude, né, a atividade econômica. Basicamente é isso, uma série Com de certeza, vertentes, até porque é um viés nosso, né? Que as políticas públicas devem ser julgadas pelo resultado e não pelas ideias. Então, faz todo sentido esse estudo de impacto, até porque se não produz nenhum impacto, ela não deve ser criada. Se for negativo, também não. Agora, se for positivo, a gente quer mais que ela seja aprovada de fato, né? Mas é preciso verificar isso. Não faz sentido nenhum ficar gastando tempo, produzindo normas. E, igual esse belíssimo exemplo, na verdade, quando o Estado está querendo resolver algum problema, geralmente é para aumentar o problema, né? Então, faz todo sentido mesmo que as pessoas comecem a refletir o que de fato qual é o impacto daquilo que ele está querendo defender ou aprovar. E um outro assunto que eu queria abordar, aliás, antes de mudar o assunto para uma pauta do seu mandato, que eu acho fundamental, eu queria expor só uma experiência que eu tive. Aqui claro. na área tributária, nós temos dentro do escritório um setor de implantação de indústrias, né? Então, setores que querem se instalar aqui no estado de Goiás, como a legislação é de competência estadual, porque o ICMS é o tributo mais essencial para essas atividades, né? É sempre uma consultoria local que presta esse serviço e é bom que seja mesmo para conhecer de fato o ordenamento jurídico e a sua aplicação.
eu lembro de uma grande indústria aqui que se instalou aqui, estrangeira, né? E ela não conhecia a cultura nossa, né? Tanto do país como do estado. Nós aprovamos o processo deles em tempo recorde, um pouco mais de um ano. Isso, nós estamos falando de um investimento de quase 500 milhões de reais. E demorou. Ela já estava pronta para instalar, para faturar, e ela teve que esperar sair o termo de regime especial dela aqui, que é um documento assinado pela Secretaria da Economia, que antes era da Fazenda, hoje é de Economia, e ela teve que esperar para começar a produção, porque o TARI não saía. Então, assim, e eles cobrando a gente, eu falei, olha, é lá. Aí passava por três órgãos do governo. Quer dizer, uma indústria que vem para gerar emprego e renda, ela tem que esperar o governo, que ela é mais rápida para levantar um parque industrial, para contratar todo mundo, para projetar a sua estratégia operacional, e o Estado, que tem que emitir um documento para assinar, para começar a receber receita, atrapalha a iniciativa. Então, assim, realmente, o Estado brasileiro precisa se reinventar mesmo. Sobretudo aqui na cidade de Goiânia, a gente lida com processos físicos ainda inacreditável. E os processos lá não seguem ordem nenhuma, não há ordem cronológica, você não consegue acompanhar de onde que foi, para onde que vai, há quanto tempo que está. Então, assim, nós vivemos aí no século XIX aqui. Você não consegue acompanhar? Eles não têm isso disponibilizado no site? No estado, sim, tem um sistema específico. No município, você não consegue acompanhar quantos dias para quem que vai e quem que mandou. Ele tem um andamento simples lá que para falar que tem, mas o sistema é totalmente assim inteligível. Então, a pessoalmente para saber toda hora você tem que ir lá pedir para saber. E a prefeitura que é longe do centro, o Passo ele foi feito assim do planejamento para tirar do centro de Goiânia e colocar em outros lugares, um planejamento urbano aqui. E é muito ruim o deslocamento até lá. Você chama os servidores pelo nome, porque, por exemplo, nessa pandemia aqui, eu vou até fazer cuidado com o cara, de tanto que você vai lá, né? Exatamente. Olha, a Renata aqui é uma arquiteta, ela entrou aqui agora na live e ela está falando que é frustrante, porque ela lida, profissional liberal que é, né? Tem um estúdio de arquitetura famoso aqui em Goiânia, ela lida com essas dificuldades aí de emissão de alvará para começar a construir, reformar. Então, assim, vergonhoso o estado que nós estamos vivendo. Até existe um programa aqui na prefeitura que eles tentaram fazer essa transformação digital que se chama Alvará Fácil. Mas ele ainda precisa ser facilitado muito e melhorado, né? Tanto os engenheiros como os arquitetos que lidam muito com ele ainda sofrem bastante, assim, pela forma como é feito o projeto, o processo, para lidar com ele, para receber, assim, para verificar a padronização dos processos. É uma loucura mesmo desenvolver, assumir risco. Nesse país aqui não há incentivo nenhum mesmo para o empreendedor. Então, eu queria só fechar esse ciclo para falar de uma... Porque eu tô acelerando um pouquinho, Ricardo, porque você explanou muito bem, mas nós só temos mais 10 minutos. E eu queria falar de uma função essencial de um membro do Legislativo que você tem feito muito bem, que é a de fiscalizar. Eu vejo você fiscalizando várias obras aí em todo o estado de São Paulo. Recentemente você apurou aí um levantamento do ginásio do Ibirapuera, o prejuízo de 15 milhões que dá para os contribuintes de São Paulo. Queria que você nos contasse aí sobre essa nobre missão de um membro do Legislativo aí e como tem sido a sua experiência em São Paulo. Legal, Paulo. Essa eu considero a função mais importante de um parlamentar. Aliás, quando surgiu o parlamento lá atrás, na Inglaterra, tudo, a primeira função dele era a fiscalização. Poucas pessoas se lembram, né? Aliás, poucos remetem a isso. Então, eu diria que é uma das principais menos executadas, porque hoje, infelizmente, na cultura que nós temos, começa desde as eleições e o deputado ele já se elege com pautas do executivo, né? Ninguém se elege dizendo, olha, eu vou legislar dentro da minha competência da melhor forma possível, eu vou analisar com critério todos os projetos de lei que vêm para cá, ou vou fiscalizar adequadamente o executivo. Não, geralmente o cara se elege e fala, não, se eu for eleito eu vou trazer um hospital para cá, se eu for eleito essa rua será asfaltada.
Mas isso não é competência dele, isso é do Poder Executivo. E aí, para poder cumprir com tudo isso que ele prometeu lá na campanha dele, ele precisa estar bem com o Executivo. Né? Ele precisa estar bem com o governo do Estado, no meu caso. Ele precisa ser da base aliada, ele quer estar junto. Então, o que a pessoa, infelizmente, faz? Ela usa o poder que ela tem de fiscalização ou para votar, né, contra ou a favor dos projetos do governo, ela usa aquilo para barganhar, para poder, né, ter ali uma boa relação com o Executivo, para que o Executivo possa cumprir com aquilo que prometeu e não deveria ter se comprometido junto à base eleitoral dele. Então, resumindo, ninguém quer fiscalizar, porque a partir do momento que você decide fiscalizar, você já vai ter um bom inimigo que é o governo. Né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, ainda mais com muito rigor. E aí, como a gente tem uma equipe enxuta, tem uma equipe muito técnica, muito boa, mas enxuta, né? A gente trabalha com 6, né? Que a nossa filosofia de trabalho é vamos procurar fazer mais que menos. E eu acho que é suficiente. A gente trabalha bastante, mas não é o suficiente. Né? E aí eu falei, bom, vamos dar foco. É muita coisa para fiscalizar, né, de mim. A gente parar para pensar, são várias e várias áreas. Se eu abrir para todo mundo poder fazer denúncia, eu preciso de 5 mandatos para conseguir fiscalizar tudo que manda, né? Mas aí eu falei, não, vamos aplicar um Pareto aqui, né? Aquela coisa de pegar, né? Eu quero pegar um ponto focal onde nós encontremos os maiores prejuízos e desperdícios de dinheiro público, né? Numa área mais que a gente consiga fazer essa fiscalização. Vamos pegar os grandes desperdícios, né, de dinheiro. E aí nós, enfim, fazendo ali toda uma análise, um problema muito recorrente de São Paulo, né, das gestões anteriores, inclusive, que são as obras paradas. Né? Começaram várias obras aqui que você tem, principalmente na área de transporte, no metrô, a própria linha 6, agora que estão retomando, você tem obras no hospital, você tem museu, que era para ter o Museu da História de São Paulo, que parou, e tá 80% pronto, parou, precisou lá, fizeram em cima de uma área contaminada, ninguém pensou em descontaminar a área, ninguém pensou que isso era possível, a obra foi parada, depois a gestão não deu continuidade. Mas a soma dessas obras paradas, eu não estou nem colocando as atrasadas, vamos colocar as que estão paradas mesmo, que não foram entregues, que estão uma estrutura pronta. Você tem aí cerca de gastos que já foram feitos pelo governo do Estado de 8 bilhões de reais. Cerca de 8 bilhões de reais já gastos com obras que estão hoje completamente paradas. Ou seja, um desperdício enorme de dinheiro público. E a gente começou a ir atrás dessas obras. Então, o trabalho de fiscalização ele começou com essas grandes obras. Se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver que eu conto a história da obra, depois a gente manda requerimento de informação, né, exigindo ali uma posição, né, o que vai ser feito. Uma delas que a gente inclusive foi uma das primeiras, e aí eu gosto de usar o exemplo dela, porque as obras grandes, vistosas, são mais fáceis de ter continuidade, porque o próprio governante, todo mundo olha, a imprensa olha, então é mais fácil, então, o governante se concentrar para resolver um problema de um metrô, né, que está ali parado e vai trazer um benefício grande. Agora, você tem esse caso aí que eu te mencionei, por exemplo, onde já foi gasto 93 milhões de reais com esse Museu da História de São Paulo, lá no Brás, aliás, aqui no Brás, em São Paulo, na cidade, e foi construído em cima de uma área contaminada, e que se já tinha ali serviço sendo prestado, era de conhecimento de todos que aquilo era uma área contaminada. Começaram a construir, sei lá, atropelaram. É uma hora embargar, né? O meio ambiente foi lá, os órgãos ambientais embargaram aquela área, tiveram que gastar uma grana, era uma obra que estava orçada inicialmente em 61 milhões, mais ou menos, custou 93 milhões, não foi concluída a tempo. Você tem uma estrutura ali, mato crescente, aí você é obrigado numa obra parada. Ninguém vê que a obra parada ali ela tem um custo. Então, por exemplo, a gente, quando foi lá fiscalizar em loco, eu vi que tinha uma empresa de vigilância, protegendo a área de não ser invadida. Aí eu falei, não, pega o nome da empresa e vamos levantar o contrato. Aí eu levantei e descobri que eles já estavam 700 mil reais por ano, né, só para ter equipe de vigilância. Se olhar no orçamento inteiro do Estado, parece estar insignificante, mas 700 mil reais, se você pensar tudo que poderia ser feito, poderia beneficiar de pessoas em uma determinada área, ou mesmo naquela região, é um valor expressivo. Mas está sendo gasto porque a obra está parada, alguém precisa fazer a vigilância. O mato crescendo, a deterioração da própria região, entendeu? O comércio, prejudica o comércio local, uma obra abandonada, o mato crescendo, a gente viu até rato passando ali. É uma coisa horrorosa. Então imaginem só,
né, diversas outras obras que estão nesse mesmo estado. Tem o Hospital do Cotoxó, que não foi concluído. Aí falaram que ia ser concluído em dezembro agora. Eu duvido, ainda mais com a pandemia, né? E era um braço, por esse hospital era um braço do Hospital das Clínicas. Eles quiseram adaptar para fazer atendimento de pessoas com problemas com drogas, enfim, uma coisa importante, mas demorou, a obra parou, ficou um tempo parado, aí retomaram agora, disseram que vão entregar em dezembro, eu duvido que entreguem em dezembro, e ficou lá. E aí, poxa, imagina agora, eles fizeram construir leitos, né, de UTI, hospitais de campanha, para atender essa demanda surgida na pandemia, essa obra está parada. E aí, depois nós continuamos com a pandemia, até porque eu sei o tempo está acabando, vou falar mais rápido, o Paulinho começou a fiscalizar as compras dos gastos com Covid. A gente está fazendo um trabalho muito intenso nesse sentido, então a gente pega ali, começa exigindo transparência, o trabalho de fiscalização começa quando você tenta acessar os dados e não vê. Aí você fala, pô, peraí. Então a gente brigou muito para ter mais transparência, São Paulo estava ali embaixo dos rankings de transparência, dos dados disponibilizados, a gente pressionou junto com diversos outros órgãos também, melhorou a posição, ainda falta muita coisa, e a partir desses dados cobra, né? Começa a cobrar, entender as discrepâncias que tem em relação a preços, valores. A ideia é ficar em cima para as pessoas saberem que não há espaço para abuso. Alguém está olhando. E a gente usa ali todo o nosso poder e influência dentro do cargo para mandar os requerimentos de informação, para cobrar as respostas, para acionar o próprio Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar que é responsável pela fiscalização das contas, e é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que está lá para ser acionado, para ser usado. Ele tem instrumentos maravilhosos ali de fiscalização. Inclusive, semana passada a gente fez uma reunião virtual justamente para estabelecer esse contato maior com o Tribunal de Contas, para a gente poder dar mais vazão às nossas demandas, e eles mostraram lá instrumentos maravilhosos de fiscalização que eles têm, que poucos sabem e poucos usam, né? Todos os deputados deveriam estar fazendo uso daquilo. Tem o painel de obras deles, que a gente usou bastante, de obras paradas, que é maravilhoso. E tem outras ferramentas que nem eu conhecia, muito legais para fazer esse acompanhamento de tudo que é gasto, né, os equipamentos públicos pelo estado inteiro de São Paulo. Então é uma tarefa muito gratificante, que eu faço com muito orgulho, e uma das que eu mais me sinto assim, responsável por fazer, né? Porque a gente tem essa postura independente, então a gente pode fazer isso. Eu também entendo que é uma das tarefas primordiais, sobretudo da Casa Legislativa. Eu acho que das propostas que poderia se apresentar de um bom candidato olha, eu vou revogar muitas leis e vou fiscalizar muito. Então, assim, acho que é fundamental e é um traço característico até dos candidatos do Novo, né? Em breve nós seremos muitos e vamos produzir ainda mais e deixar de apenas incomodar e fazer a transformação efetiva, a gente começando pequeno agora, mas aumentando, né? E é importante nessa época eleitoral conscientizar, como acho que você fez muito bem na sua campanha, porque eu sou de Goiás, mas eu acompanho todo mundo. Assim, eu conheço amigos em São Paulo, então eu falo assim, quem que você vai escolher do Novo aí? Então agora mesmo para vereador eu já indico todos os candidatos de lá, sempre tento participar independente da minha geografia, até porque as redes sociais permitem isso. E eu lembro que você bateu bem na sua campanha, que eu lembro que, se não me engano, houve um vídeo seu que você disse, se eu pudesse fazer um pedido, era que as pessoas não escolhessem aqueles que estão indo atrás de atalhos, mas indo atrás do que é certo, né? Porque a gente sabe das dificuldades que é sair pelo Novo, fazer o processo seletivo, lidar com a estratégia de campanha, tudo com recurso próprio, com seus investimentos, de tempo também, né? Então é um sacrifício de não utilizar o fundo partidário por convicção, por valor, o fundo eleitoral, mas isso também tem um preço, sobretudo para aqueles que estão saindo como postulantes. Então, a conscientização da população para que entenda a importância disso é fundamental. E olha, faltam 50 segundos. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabenizá-lo pelo trabalho relevante e tem aqui um admirador, siga essa luta aí intensa aí no estado de São Paulo. Aí eu agradeço de coração. Você tem 30 segundos aí para finalizar, Ricardo. Bora, eu que te agradeço, Paulo. Aliás, eu fico feliz, né, da gente poder ajudar. Desde o começo, né, quando eu fui candidato de novo em 2016, e lá para 2017, comecei a andar várias cidades do estado de São Paulo, onde tinha um núcleo do Novo, e eu vi grandes pessoas surgindo aí.
se tornando até mandatários do Novo. Então, para mim, é um prazer, eu sinto que é uma missão em ver alguém como você, Paulo, pessoa jovem, tão capacitado, aí, preparado, cheio de conteúdo, gostar e se interessar por política. Porque hoje, infelizmente, as pessoas boas, bem preparadas, elas acabam se afastando da política. Então, quanto mais nós tivermos